O preço da obediência. Eu quero trazer duas histórias em dois profetas aqui falando para o povo e eu gostaria que a gente pudesse juntos comparar qual é a reação do povo em cada uma das histórias. Primeiro, nós temos a história de Jonas, que foi até a cidade de Nínive. Independente de querer ou não, ele foi até lá profetizar, falar o que Deus tinha para falar para aquele povo. Em poucas palavras, ele diz que aquela cidade seria destruída em pouco tempo. Imediatamente, o povo se arrepende e começa a jejuar, a orar, a clamar pela misericórdia de Deus. Aqui a gente tem uma comparação que até as vacas foram sujeitas ao jejum naquela época, porque o rei pediu para que aquilo acontecesse. Então esse foi o nível da obediência daquele povo, do arrependimento, sabe? Agora, quando a gente vem um pouco mais para frente em Miqueias, a gente encontra em Samaria o profeta Miqueias falando que aquela cidade em breve seria também destruída por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, por estar fazendo coisas injustas ali e que no futuro aquela cidade seria destruída. Mas qual foi a reação do povo de Samaria? Imediatamente, lá em Miqueias 2, o povo diz para que Miqueias pare com essas profecias, para que ele não diga mais isso, porque não é possível que Deus iria fazer uma desgraça cair sobre aquela gente. E eles falam, será que o povo de Israel está amaldiçoado? Será que o Senhor está irritado? É assim que ele age? Sabe, amaldiçoando as pessoas? Não, isso está errado. Essa foi a reação dessa segunda história, desse povo lá de Samaria, lá de Israel, que eles estavam praticando ações erradas e não aceitaram a profecia de Miqueias. O que acontece aqui para a gente comparar são duas atitudes diferentes nessas duas histórias. Primeiro, a gente tem um povo que, mesmo em pecado, ouve, aceita, se arrepende e clama pela misericórdia. Depois, a gente tem um povo que, mesmo em pecado, não ouve, não aceita e não se arrepende, não clama pela misericórdia. Pelo menos aqui nesta passagem, nesse pedaço, o povo questiona o Senhor, sabe? Nós temos a diferença de duas atitudes. O que nos leva a pensar o que faz uma pessoa ser obediente ao Senhor? O que nos leva a ter um coração inclinado à obediência do Senhor? Primeira coisa, a nossa obediência está voltada para a nossa fé. Se temos a fé em Deus, realmente, se acreditamos e confiamos nele, obedecemos de olhos fechados, seguimos os caminhos dele, seguimos os passos dele, confiando na palavra dele, confiando no que o Senhor tem pra gente. Mas agora pensa, esse povo aqui em que Miqueias profetizou, estava vivendo assim bons momentos, sabe, de abundância, estavam em pecado sim, mas eles estavam tendo ali fartura. Então para eles vir uma profecia de destruição, sabe, de que eles estão errados, de que isso e aquilo, era algo absurdo. Como que Deus ia fazer isso com a gente? Nós estamos muito bem aqui. Então aqui a gente tem um povo que está ligado às coisas da terra e não consegue abrir os seus olhos e enxergar que Deus iria fazer uma mudança ali naquele lugar, que ele iria destruir aquele lugar por causa do pecado. Eles estavam tão cegos nas coisas deles, nas coisas do mundo ali deles, tão fechados para isso, que eles não conseguiam enxergar o que eles estavam fazendo de errado e não buscaram imediatamente a misericórdia de Deus. A grande questão aqui está no nosso coração, está na nossa fé, porque a obediência é abrir mão, sabe, da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai na nossa vida.
E para isso acontecer, a gente precisa conhecer e confiar no Senhor. E quando a gente se afasta do Senhor, quando a gente perde a intimidade no Senhor, a gente perde também a confiança, sabe? A gente se esquece do poder de Deus e aí a gente não acredita, não obedece, não faz a vontade dele. Isso é chave para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. E assim a gente se torna obediente ao Senhor. E sem contar que nós temos consequências sobre a obediência, que são consequências boas e consequências más. A gente pode trazer aqui, por exemplo, o exemplo de Abraão. Abraão, o seu único filho que ele ganhou de Deus, Deus pede para que Abraão sacrifique aquele menino, aquela criança e devolva ele para o Senhor. Na nossa mente aqui, sabe, pensando racionalmente, a gente pensa, meu Deus, o cara lutou tanto por um filho, teve um filho e agora o Senhor está tirando esse filho dele. Mas ao contrário disso, por obediência, por fé, por ter intimidade com o Senhor, por confiar, mesmo sem entender os propósitos de Deus, Abraão decide prontamente realizar o pedido do Senhor e vai fazer o sacrifício. Deus vê em Abraão esse coração sincero, esse coração que confia no Senhor, esse coração que é obediente à palavra do Senhor. Imediatamente ele pede para que Abraão pare aquele sacrifício. Não era necessário, porque ele entendeu o propósito de Deus. Ele foi obediente, ele teve fé. E a maior consequência desse ato de fé foi uma grande geração, sabe? Isso influenciou, essa decisão de Abraão influenciou gerações, porque ele teve abundância, ele teve milhões de descendentes. As nossas escolhas, quando nós estamos inclinados à obediência ou quando nós escolhemos não obedecer ao Senhor, tudo isso influencia o nosso futuro. Eu quero te falar, por exemplo, o exemplo de Adão e Eva, que decidiram não obedecer, que decidiram se enganar, levar em conta a palavra da cobra, da serpente ali, e foram desobedientes ao Senhor. As consequências dessa desobediência foram dores que sentimos até hoje. Foram consequências que até hoje a humanidade consegue sentir. Cuidado, porque a sua desobediência pode influenciar não somente na sua vida, mas também na vida de muitos ao seu redor. Não é só sobre você, porque nós não vivemos aqui na terra sozinhos, somos todos um corpo, vivemos em união. E se um corpo, uma parte daquele corpo está doente, todo o resto vai perecer. A sua desobediência, a nossa desobediência influencia sim as pessoas ao nosso redor. Que não sejamos então egoístas ao pensar que nós temos o direito de escolher alguma coisa sem pensar antes no que é melhor para nós, no que é melhor para Deus, sabe? No que Deus tem para nossa vida, no qual é o propósito daquele pedido, daquela ação. Sem pensar, assim como Abraão, que possamos obedecer ao Senhor. O que realmente agrada ao Senhor é a nossa obediência. Obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus. Tudo isso nos faz ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele confia na gente. Obedecer é a maior prova de amor que a gente pode dar ao Senhor. E lá em João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Assim diz a palavra de Deus. Obedecer a Deus é amá-lo, e amá-lo é obedecer.
Não existe um sem o outro. Se você ama, você obedece. E aí, você ama a Deus realmente? Que o Senhor possa trazer sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, a obediência e o amor verdadeiro. Amém?